Bom dia, família! Bom dia! E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam conosco hoje e sempre. Amém? Amém! Vamos estar dando na nossa espiritualidade dessa sexta-feira, e eu gostaria de estar trazendo para a nossa reflexão mais uma série de textos que, se nós compreendermos, certamente vai nos trazer uma solução à luz da palavra de Deus para muitos dos problemas que têm afetado a nossa vida há muitos anos. Uma revelação através da palavra de Deus, compreendendo a exemplo de pessoas que experimentaram esses mesmos estados mentais, essas mesmas experiências que as paralisaram, porque vivenciaram situações semelhantes às que nós estamos vivenciando, mas paralisaram a elas. Mas se nós observarmos os exemplos delas, a nós não vamos paralisar. A palavra de Deus diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu não sei para você, mas força, fé, esperança, bom ânimo, fica perto para mim todos os dias quando eu levanto. Esforça-te e tem bom ânimo é uma palavra que parece que ecoa na minha mente o tempo todo, principalmente dentro do ministério tão dificultoso como esse que um filho chamado de Deus para funcionar como um instrumento de restauração de vidas. Em momentos da nossa vida que o desânimo nos abate, dá vontade de chutar o pau da barraca, chutar o balde, largar tudo, e vem a palavra esforça-te, tem bom ânimo, eu ensino. E indo lá para Salmo 34:19, lembra-me o Salmo 34:19. Você vai observar que tem um grupo, as aflições estão para todos, mas tem um grupo que ainda parece que vai sofrer muito mais aflições. Mas temos 17, Salmo 34:19. Muitas são as aflições dos justos. Leia. muitos são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra. Mas o Senhor de todos os livra. Então, se nós pegarmos e compararmos os dois versículos, o que está em João 16:33 diz que no mundo teremos aflições, mas teremos que ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Mas quando nós vamos lá no Salmo 34:19, diz que os justos, um grupo parece seleto de pessoas que resolveram viver uma vida de forma reta, de forma digna, e esses parece que vão ter ainda muito mais aflições do que as demais pessoas na humanidade. Parece então que, olhando para esse texto, de uma forma sem racionalizar muito, sem procurar compreender com exatidão o conteúdo e a essência, me parece que ser justo não é uma coisa muito boa, Porque parece que se eu for justo eu vou ter mais aflição do que todas as pessoas, então me parece ser mais vantajoso não ser muito justo, dependendo da ótica em que eu observar esse texto. Mas o texto está falando de um galardão que não é nessa terra. Está falando de um galardão que nós vamos receber uma vida vindoura. Porque se eu for olhar para as coisas dessa terra, eu vou achar que é muito mais benéfico para mim, vantajoso, viver sem ser justo. Então o texto de Salmo 34:19 está dizendo assim: se você quiser ter êxito na sua vida honestamente, ganhar dinheiro honestamente, casar de uma forma correta, fazer todas as coisas certinhas, você vai ter muito mais aflição, mas vem o conforto, mas eu livrarei de todas elas.
Então tem uma promessa para essa vida e o galardão de uma vida vindoura. E falando de aflições, é de aflições que nós vamos falar nessas ministrações, se Jesus não voltar antes de não me recolher, porque hoje eu vou falar de um desses ambientes de oposição, ambiente de aflição, que me parece que é um dos mais problemáticos de todos eles, que é o excesso de passado, o aprisionamento do indivíduo ao passado como sendo uma paralisia, um impedimento, um obstáculo, um empecilho ao seu crescimento, que afeta a tua vida no presente e que paralisa todo o seu futuro. Eu vou falar de alguns casos bíblicos e você vai compreender. Espero pelo poder do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome santo de Jesus. Cadê o meu amigo para falar e mostrar que o Espírito Santo testifica, né? Eu vou falar de alguns nomes, alguns personagens da história da humanidade, para que nós possamos compreender exatamente o que eu quero dizer sobre esse aprisionamento no passado. O primeiro nome que eu vou usar aqui, imagino que vocês todos já devem ouvir falar, é de Caim. Quem já ouviu falar de Caim? Quem foi Caim? Filho de Adão e Eva. Eles foram os nossos irmãos, os primeiros irmãos, os nossos irmãos mais velhos. Nossos irmãos mais velhos. Você imagina, eu queria fazer um parênteses aqui só para a gente complicar ainda um pouco mais aqui, que já não é muito fácil de entender. E o ser humano, ainda por sua natureza pecaminosa, ainda consegue complicar um pouco mais. A Bíblia é algo fantástico. Imagina que Adão e Eva, eles não tiveram infância. Eles só foram criados já adultos. Não foi? Deus formou do pó da terra, do barro, Adão, soprou o fôlego de vida em sua narina, e viu Deus que o homem estava só. Adão adormece e tira uma costela de Adão e faz ela. Eles não tiveram infância, não brincaram de carrinho, de bonequinho, de pique-esconde. E aí eles têm 2 filhos, e eles vão ser pais. E como ser pais? Se não sabe o que é ser filhos, se não sabe o que é ser crianças, deve ser bastante complicado, né? Educar os filhos se você nunca foi criança. Educar as crianças sendo que você nunca foi uma criança, você não sabe o que ela sente, o que ela pensa. Deu para entender mais ou menos como já começa o ser humano, a complexidade, se nós tentarmos entender o ser humano? Mas vamos na história aqui, isso só foi para nós tentarmos, para dar uma dimensão aí do texto para vocês. Então, Caim e Abel, irmãos, e de repente, em um determinado momento, Abel faz uma oferta para o Senhor e Caim também faz uma oferta para o Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Para Abel, talvez aqui tenha sido algo pontual. Legal, né? Olha, Deus se agradou da minha oferta. Legal, passou. Vida do segue. Mas para Caim, aquilo nunca saiu do coração de Caim. A inferioridade, começa ali os complexos, um complexo de inferioridade, uma necessidade de aprovação, uma carência afetiva. Meu irmão é mais importante que eu, tudo que ele faz é melhor do que eu faço. E esse foi o sentimento, então, que permeava a mente e o coração de Caim. A Bíblia não fala quanto tempo depois da oferta foi, mas imagino que não tenha sido imediatamente após ter acontecido as ofertas. Provavelmente ali houve um tempo de vida entre os dois ainda. E dia após dia, todas as vezes, eu imagino que Caim olhasse para Abel, ele era tomado por um sentimento de inveja, de ódio.
Deus e a de Caim não. E aí Caim vai lá e mata o irmão. Eu quero fazer um parênteses aqui, meu irmão. Quantas vezes por causa de uma situação semelhante a essa, em que você, vamos pegar o próprio fato de um irmão seu ter feito algo melhor que você, ter estudado mais que você, ter tido na vida, não é motivo para você estar nutrindo um amargo ressentimento dele. Até hoje na sua vida, alguma coisa lá na tua infância que aconteceu, às vezes um presente que teu pai deu para ele, que você julgou que fosse mais valoroso do que o que teu pai deu para você. Estou falando desse excesso de passado, desse aprisionamento, talvez em coisas tão insignificantes que você não identificou, mas que possa ser uma razão que começou a desencadear um processo de um trauma emocional na sua vida, que foi somente se agravando, porque foi nutrindo em você um sentimento de inferioridade, um complexo, uma necessidade de aceitação, uma busca de aprovação. Vocês estão entendendo a complexidade que é o relacionamento, a vida, o ser humano? Então, nós nos aprisionamos ao passado. Eu estou mostrando para você um dos fatos em que algo que aconteceu gerou até um homicídio, foi o primeiro homicídio da humanidade, simplesmente porque Caim não soube lidar com as emoções, porque Deus se agradou da oferta do seu irmão, não se agradou da dele. Quer pegar um outro caso, por exemplo? Judas Iscariotes. Quem conhece Judas Iscariotes? Quem foi? Judas foi o traidor. Traidor de Jesus. Ó, Dona Tereza, cadê? Dona Tereza, o nosso João está conhecendo o Tiquinho aí. Quem pensa que não, hein, João? Fala aí. Judas Iscariotes traiu Jesus, vendendo Jesus. Não era esse cara. Mas se Judas Iscariotes, estou falando na falta de habilidade de resolver situações, se Judas Iscariotes tivesse mirado para Jesus posteriormente, para Jesus: olha, Senhor, o Senhor me perdoa, porque eu não entendi direito, eu não entendi toda essa questão do ponto de vista espiritual. Eu imaginava que o Senhor era um líder revolucionário, que talvez pudesse nos libertar do cativo do Império Romano, mas eu não entendi. O Senhor estava falando de salvação, o Senhor estava falando de algo muito maior. Eu caminhava com o Senhor, mas eu não consegui compreender. Eu estava cego, eu estava entenebrecido no meu entendimento. O Senhor pode me perdoar? O Senhor pode me dar uma chance de recomeçar, de me arrepender, de recomeçar? Deus daria ou não para ele, irmão? Sim. Amém? Amém. Deus deu para você uma outra oportunidade? Sim. Amém? Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez? Um beijo no rosto. Ele traiu a Jesus, mas o que ele fez? O excesso do passado dele, o que ele fez, a culpa, fez com que ele tirasse a própria vida dele, ao contrário de Pedro, porque Pedro também não traiu, não negou Jesus 3 vezes. Sim. Antes do galo cante, me negará 3 vezes. E Pedro negou Jesus. Mas Pedro teve a humildade de reconhecer. E teve uma outra oportunidade. Teve. Sim. E Pedro teve tudo diferente. Por isso, talvez, que o profeta Jeremias, em determinado momento no seu livro, diz: traz-me, Senhor, à memória as coisas que me dão Prazer. esperança. Desculpa. Traz-me, Senhor, à memória as coisas que me dão esperança. Por quê? O que vem a memória? Memória está relacionada ao passado, porque eu não tenho memória do presente e nem tenho memória do futuro. E se eu tivesse memória do meu presente, já seria passado. Eu só consigo ter memória das coisas que já se passaram. E aí Jeremias fala: para ter memória das coisas que me trazem esperança.
Mas as memórias que nós temos, na maioria das vezes, são das coisas que nos causam sofrimento e dor. Esse é um ambiente de aflição, um ambiente de paralisia. Se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que nesse momento em que eu estou ministrando aqui, muitos de vocês estão se lembrando de muitas coisas do passado. E se eu perguntar para você, as coisas que você está se lembrando do seu passado agora são boas? Não. Porque parece que meio que é automático, faz parte dessa natureza humana pecaminosa e teimosa. Esse excesso de passado que nos aprisiona as situações, as condições e as coisas ruins. Essa lembrança, essa memória que nós temos das coisas ruins. Então Jeremias vem e fala: traz-me, Senhor, a memória, as coisas que me dão esperança. Por que nós temos tanta dificuldade de lembrar das coisas que nós fizemos que deu certo? Das coisas que você obteve êxito, do quanto você estudou, do quanto você se profissionalizou, daquilo que você fez que foi reconhecido, daquilo que você fez que você mesmo se sentiu satisfeito de ter feito. Por que nós temos tanta dificuldade? Porque na nossa memória parece que tudo que permeia nossa mente e nosso coração são erros, desacertos, conflitos, contendas, facções, divisões. Parece que é isso que permeia nossa mente e nosso coração. Outro fato, outra pessoa que eu vou citar aqui para nós observarmos coisas do passado. Quem já ouviu falar de Herodias? Cadê os vencedores da palavra? Herodias era esposa de um dos tetrarcas, Felipe, irmão de Herodes. Então Herodias era cunhado. Herodes era cunhado de Herodias, era irmão de Filipe. E ela o estava traindo. Herodias estava traindo Filipe com seu irmão Herodes. E Herodes havia se tornado um homem muito poderoso. Ele era muito competente, né? nas suas estratégias, como um homem de negócio, como um homem empreendedor, como um líder. Ele era muito eficiente e se tornou governador. Irmão. E a mulher estava o traindo com seu irmão. E aí João Batista começou a denunciar aquele adultério. E num determinado momento, numa festa, a festa do aniversário de Herodes, estava lá Herodias, né? O Herodes, Salomé, que era filha de Herodias, e estava João Batista. João Batista não estava presente na festa, mas estava na prisão. Olha a memória do passado. E isso acontece muito conosco. É nesse sentido que eu gostaria que vocês estivessem atentos. Até no momento que não deveria estar pensando em coisas do passado, no momento que aquele momento eu deveria estar me alegrando, no momento que eu deveria estar festejando, eu deveria nem estar com a minha mente pensando nas coisas do passado, eu deveria estar vivendo o presente e não o passado, que era uma festa, uma ocasião muito especial. Herodias estava ali, pensando, porque desde quando João Batista começou a denunciar o adultério, na mente de Herodias tudo que veio era o sentimento de vingança do passado, daquilo que João havia feito com ela. E aí, no momento em que o nosso amigo Herodes deu uma mamada, deu uma calibrada, deu vontade de alguém aí, disparou o gatinho de alguém aí, imagina lá, só tomando vinhão, ele endoidou, chapou o cobrinho, irmão, ficou doidão, o homem. Estava lá, chamando Jesus de remédio. Estava. Aí ele pegou e ficou doidão, ele se empolgou, porque Salomé foi dançar lá para ele, e ficou legal? Teatrinho? Aí Herodes não pôde ver a Salomé dançando, e falou: olha, me pede o que você quiser, te dou até a metade do meu reino. Rapaz, o homem era governador do Egito. O homem estava montado na bufunfa, na grana,
no money, na pila, no dinheiro. Não era aqueles camaradas do seu lado, não, mas estava cheio de. Não me apisa toda hora, não. Estava cheio de. Daqui em cima está mais. Me dá, eu te dou até a metade do meu reino. Me pede o que você quer. O que Salomé foi fazer? Conversar com a mãe. Mamãe. Você é eu. Ai, não. Você está linda. Você está linda. Mamãe, ele falou que vai dar metade do reino. Nós vamos ficar rica, mamãe. O que você acha? Vamos tirar o pé da lama. Mas não, mamãe vai comer o mosquito, mamãe. Eu quero a cabeça de João Batista. Olha o que eu quero dizer com isso, irmãos. Quando a gente é movido por um sentimento que nos prende ao passado, de vingança, de rancor, de ódio, olha que tremendo isso aí. Você acaba movido por esse sentimento de perder as grandes oportunidades que surgem na sua vida de mudar a sua história. Você está entendendo? Metade do reino, metade de Roma, ele daria para aquela moça, porque a palavra do reino voltava atrás. Ele falou: me pede que eu te dou até a metade do meu reino. Mas aí ela foi consultar a mamãe. A mamãe, movida por um sentimento que aprisionava ao passado, de ódio, de vingança, de rancor, trocou tudo. Por que muitas vezes tua vida não está dando certo, meu irmão? Porque você está diante de uma grande oportunidade de ter a sua vida mudada, a tua sorte mudada, e você se aprisiona num sentimento muitas vezes insignificante de algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas paralisou você lá. Aí vem uma oportunidade na sua vida e você mudar toda a história. A oportunidade que talvez muitas pessoas desejassem, e você perde simplesmente porque na sua mente aquele momento é o momento da tua vingança. Você trocou tudo. E o que aconteceu com o dia depois? Ela vai numa praia picada com uma cobra lá e morre, né? Você entende? Talvez o peso na consciência, ou o seu aprisionamento excessivo no passado, irmãos. E da primeira sua reflexão agora. Que passado, sabe, não dá para voltar atrás, mudar todas as coisas, meus amigos. Mas a gente começar a fazer todas as coisas de uma forma diferente a partir de agora. E esse é um dos grandes motivos. Esses três ambientes que eu vou estar mencionando, esse é o primeiro deles. Talvez o pior de todos, inclusive, mais problemático ou mais evidente, não sei a palavra correta para definir. Ambientes que nos traz aflições para nossas vidas. Esse aprisionamento do seu passado, esquece o passado. Paulo, olha um exemplo, eu mostrei isso aqui, perseguiu os judeus. Ele foi o autor do assassinato de Estevão. Ele autorizou o apedrejamento de Estevão às portas de Jerusalém. Ele estava indo para Damasco para perseguir os judeus, para matar. E ele diz uma frase que é a frase que você tem que dizer, mas não dizer de boca para fora. Dizer com toda a essência, de dentro de você para fora. Esquecendo-me por certo do que ficou para trás e avançando-me para o que resta diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da minha vocação, que está em Cristo Jesus. Nós ouvimos falar muito na literatura nossa, que o adicto é como uma pessoa que anda no carro, dirigindo, na condução do veículo, no volante, no piloto do veículo, olhando para o retrovisor, irmão. Você vai bater,
Você vai lá. Um dos ambientes de maior aflição na vida do indivíduo, do ser humano, é o funcionamento do passado, no casamento que não deu certo, sabe? Aquilo que alguém um dia disse para você, você abraçou como sendo uma realidade para você, e até hoje isso te provoca uma ferida, que todas as vezes que você toca nela, ela te provoca dor. Eu escutei muitas coisas, irmão, mas eu superei todas elas. Porque quando eu fui meditar, refletir nessas coisas, eu fui quem as coloquei primeiramente. Um dia minha mãe escutou, falou para mim, eu era pequeno, essa frase, até hoje ela é dolorosa para mim, mas eu já superei. Pensei que tinha gerado um filho, e eu gerei um monstro. Já pensou a mãe falar isso? Eu era menino. Estava começando a dar trabalho. Mas eu dava muito trabalho na escola, todo lugar que eu ia era trabalho, era um problema. Minha mãe falou isso, sentindo isso no coração dela? Não. Sua mãe já falou alguma coisa parecida com isso? Provavelmente sim. Mas você acha que ela estava sentindo isso? Era o momento da raiva dela ou ela não tinha o direito de ficar com raiva? É saber que eu provoquei aquilo nela. E era o momento da raiva dela, ela teve todo o direito do mundo. O mais importante foi que quando eu consegui pensar dessa forma e perdoar minha mãe, e me perdoar, que nós temos que ter primeiramente um auto-perdão. Eu vou ter um auto-perdão. Para depois que eu me perdoar, eu ser capaz de perdoar os outros. Entendeu? Primeiro me perdoou. Minha mãe veio conhecer Jesus por meio intermédio, irmão. Minha mãe foi batizada, minha mãe desceu as águas. Minha mãe foi recolhida faz pouco tempo, mas ela foi recolhida conhecendo Jesus por meu intermédio. Vocês estão entendendo? A necessidade que eu e você tem, não deixe as coisas tirarem a atenção, você está com sono, não deixe tirar a atenção, você perde a bênção da palavra. Porque talvez a preocupação está mais no rapaz que está com sono com remédio, e aí a bênção passa por você. Aí Jesus volta, não leva ele para dormir, não leva você para prestar atenção. Revelação. Revelação. Aprisionamento ao passado. Eu não vou falar das outros ambientes de aflição, porque eu quero que isso esteja assim, como se fosse uma papinha de neném, bem trituradinha, bem verdinha, para que vocês pensem nisso durante todo o transcorrer do seu dia. O que é que tem no seu passado que precisa ser resolvido? E o porquê que é que você tem dado tanto valor a isso? E por que é que isso tem interferido tanto na tua vida até hoje, feito com que, na história de Herodias, como a história de Herodias, feito com que você perca as grandes oportunidades de mudança na sua história? E quantas vezes essa oportunidade de mudança ela já aconteceu e você não a aproveitou? Porque essa história de Herodias, ninguém nem dá muito valor, né? Assim, estou dizendo assim, de avaliar essa história sobre esse prisma, sobre essa ótica, né? Quando falamos sobre a história de Herodias, vi uma história de uma mulher que, com sentimento de vingança, manda arrancar a cabeça do homem e se vingou e tudo bem. Mas é muito mais do que isso. Quando nós inserimos essa história nesse contexto de aprisionamento no passado e observarmos que esses aprisionamentos no passado nos impedem de alcançarmos, de alçarmos voos mais altos, de alcançarmos as criações que nós temos nas nossas vidas, de progresso, de vitórias, de conquistas. Naquele momento, te dou metade do meu reino. Não, filha, não faz isso não, da cabeça do Batista. Simplesmente para satisfazer o desejo pessoal, massagear o ego, se vingar. Parem com isso, irmão. Talvez o seu inimigo, nem seja, talvez você esteja
nutrindo um sentimento de mágoa e ressentimento, nem percebeu que esse sentimento nem é para outra pessoa, é para você mesmo. Se perdoe, irmão. Jesus já pagou o preço na cruz, Ele já te perdoou. Agora falta você se perdoar para recomeçar. Eu falei numa ministração sobre recomeço, não falei? Eu falei numa ministração sobre recomeço, para sair da arca e recomeçar. Não tem como você recomeçar se você ficar aprisionado ao seu passado, vivendo um excesso de passado na sua vida. Viver na mesma barca, na mesma arca. Não sair da arca, irmão. Não sair da arca. Psicologicamente falando, né, tudo que envolve a psique humana é muito vasto, atemporal. Já é uma predisposição do ser humano, uma tendência, nós transferirmos para os próximos relacionamentos interpessoais, seja ele amoroso, seja ele que tipo de relacionamento, de transferirmos para a nossa vida as experiências que nós tivemos anteriormente, tanto as positivas quanto as negativas. Por que que o casamento de um homem que não deu certo com uma primeira mulher tem uma probabilidade de não dar certo com uma segunda mulher? Porque ele tende a transferir para o segundo relacionamento os traumas que ele recebeu, que teve do primeiro. Vocês estão compreendendo? A nossa vida não é diferente. Essa palavra hoje ela está falando de aprisionamento ao passado, de excesso de passado, como sendo um estado mental, um ambiente perigoso, nocivo e destrutivo, que se você observar e entender, você vai ver que é esse o grande motivo pelo qual a sua vida se encontra parada, absorta e consumida por você mesmo, até hoje, impedindo que você precise. Isso, aproveitando a oportunidade de dar certo com o relacionamento, se você não se corrigir seus erros, a probabilidade é bem grande de cometer as mesmas Bem mesmo. Mas geralmente qual que é o grande problema do relacionamento, principalmente o eros, entre um homem e uma mulher? O admitir aonde eu estou errado no relacionamento. Então eu saio do relacionamento porque o culpado foi ela, eu não admito as minhas coisas. Aí quando eu vou para o relacionamento, eu começo a observar, porque eu não reconheci que eu tive meus erros, na outra pessoa, características semelhantes à da outra pessoa com quem eu me mantive no relacionamento anteriormente. E eu considero que ela é igual ou parecida. Mas a minha parte do meu eu ainda não reconheci. E eu vou começar a ter a mesma atitude no próximo relacionamento. Vocês estão entendendo? Sim. Eu tenho que primeiramente reconhecer que o meu é meu, aonde eu estou vendo. Não que no relacionamento de duas pessoas, estou falando do relacionamento amoroso. Sim. Mas em todos os relacionamentos conflitantes, sempre eu vou ter a minha parcela, ainda que eu estivesse certo na situação, mas a forma de atuar, eu estava certo, mas a minha forma de atuar pode ter estado errado. E isso não produziu o resultado que poderia ter sido. Vocês estão entendendo? Aprisionamento ao passado, irmãos. Se desligue do passado para a gente começar. Vamos fazer o começo da área. Hoje nós vamos nos ambientes de aflição, e que nós temos que deixar para trás. Nós temos que desenvolver esses ambientes, de como que nós vamos viver dentro deles, porque esse mundo, como eu conversei de espiritualidade hoje, ele não está presente o tempo todo. Esse mundo tem isso, esses momentos vão estar presentes, eles fazem parte da existência. Não vai ter como eu evitá-los, mas tem como eu atravessá-los. Tem como eu aprender a viver dentro desses ambientes de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais pacífica, de uma forma menos danosa. Porque todos esses ambientes, no final das contas, eles vão forjar também o meu caráter, eles vão me trazer maturidade, crescimento, desenvolvimento, né? Tanto na área humana, das ciências humanas, vão me trazer crescimento intelectual, crescimento emocional, né? Eles vão me trazer, ao final,
serve como exemplo de aprisionamento ao passado. Olha só, lembra como eu disse esses dias? Os dois eram gêmeos, um nasceu grudado no calcanhar do outro, aí Jacó roubou a primogenitura de Esaú. Esaú prometeu que depois que o pai morresse ia matar Jacó. Aí mãe sabe o que faz, apesar de muitas vezes a mãe fazer uma coisa que parece não ser certa, mas a mãe sabe o que faz. Rebeca virou e falou assim para Jacó: vai lá para casa do seu tio Labão, lá para as terras do seu tio Labão, 6 quilômetros, não é pouco perto não. Vai para lá e fica lá, porque a mamãe sabe, conhece o filho que tem, a raiva do seu irmão vai passar. Porque o problema é que a gente faz na hora da raiva, na hora, no momento de impulsividade, no momento de imediatismo, do querer resultado, da sua maneira, imediatamente. Esse é o grande problema. Aí Jacó foi. Quando Jacó, 20 anos depois, morre, o ódio do irmão não é mais grande. O irmão matou? Não matou. É outro exemplo de que o aprisionamento ao passado gera dor. Gerou em Jacó, que foi para a terra de Labão, sofreu as consequências do erro que ele cometeu, e o tempo todo, vivendo 20 anos trabalhando lá com Labão, ele ficou o tempo todo pensando em um dia voltar, mas nesse sentido, para consertar uma situação, esperando o tempo certo de Deus para consertar a situação. Mas isso não paralisou ele. Ele foi trabalhar, ele trabalhou 7 anos para casar com uma mulher de outra, depois ele trabalhou mais 7 anos, aí deram lá, ele usurpou o irmão. Então, lei de semeadura, né? O homem, Deus não se zomba, aquilo que o homem semear também colherá. Aí ele pegou e sofreu as mesmas coisas que ele tinha feito. Quando era uma criança, bebê, inocente de tudo, nascendo já. E quando ele puxou o calcanhar do irmão, já começou a vida meio esquisita, assim, né? Mas foi assim. Aí pergunta para Deus depois, né? O fato é, chegou lá, as coisas que ele fez aconteceram com ele. Mas só que Deus era com ele, ele se arrependeu verdadeiramente. Deus conhece a intenção do coração do homem, irmão. Não adianta você esconder de Deus a intenção do coração, porque Deus não esconde nada. Você pode esconder do outro homem, nada está oculto diante dos olhos de Deus. Nada está encoberto. Aí o homem pegou, tirou as ovelhinhas brancas no dia de noite, se você estudar o texto, e deixou só as malhadas. Falou: ó, eu vou viajar, você vai cuidar da minha ovelha. Se nascer alguma branquinha, é sua. Se nascer malhada, é minha. Só tinha malhada. Ele fez uma maracutaia, umas canas lá na água, lá, sou obrigado a falar tudo, né? De repente nasceu uma ovelha branca, rapaz, de ovelha malhada. Deus era com ele. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu de Deus, porque ele resolveu, a partir daquele momento, fazer as coisas de uma maneira correta. No passado, que tinha na mente, no coração dele, era um passado de um dia poder consertar as coisas e não se vingar, não ter vantagem, não querer mostrar para ninguém alguma coisa. Se você quer mostrar alguma coisa, mostrar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Se você quiser mostrar alguma coisa, nem precisa você querer mostrar, porque ele vê. Mostre para Deus. Ele vê todas as coisas. Eu não tenho, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Quando você quer ser conhecido, aprovado, simplesmente, quantas vezes eu vejo o cara conseguindo vingança, colocação em alguma situação, só para poder chegar com alguém. Eu falhei, sabe?
você machuca demais este meu coração. A palavra de Deus é maravilhosa, você interpretar ela da forma correta. Esse mundo tereis aflição, mas tem bom. Muitas serão as aflições para o justo. E aí você vai lá para nós encerrarmos com a glória de Deus por essa unção, dessa palavra que nós agora lá. Eu vou trocar a palavra aprovação por aflição, né? É quase que a mesma coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tende por motivo de grande gozo o passar por várias aflições. Estou trocando, porque ela fala aprovações, mas é singular, singularidade. Se enquadra no mesmo significado. Exatamente. Tem por motivo de grande gozo, passar por aprovação é aflição. Porque a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produzirá em nossa perseverança. Sabemos esperar com fé. E aí, para você que tem esse sentimento de vingança em relação a alguém na sua vida, a palavra de Deus diz que ela tem resposta para tudo, tá? A vingança é minha. Deus falando, retribuirei. Compreendemos isso de hoje? Louvado seja o nome santo de Jesus. Nós vamos ouvir o louvor. Um louvor que falou muito comigo no tempo da minha conversão. Eu gostaria, lembrei nessa madrugada quando eu levantei, 4 horas da manhã, estava aqui, só o guarda do e o Sérgio. O Sérgio já estava de lado já. Ah, o Sérgio. Aí eu vim aqui, voltei ali, fiquei orando um pouco, e lembrei desse louvor que eu vou estar colocando para vocês agora. Amém? Amém.